Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 23 de setembro, cuja leitura do dia, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, e Salmos de 84 a 87. Vamos refletir com base no Salmo 85. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados, fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e fazes cessar a tua ira de sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá diante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Aleluia! Glória a Deus! Há cerca de 4 anos, eu preguei com base nesse Salmo 85. O vídeo está até aqui no canal. O título da pregação: O Caminho da Restauração, se eu não estiver enganado. E quando eu meditava nesses textos e nos Salmos, e em João 1, eu perguntei ao Senhor aquilo que ele queria que eu compartilhasse. E eu me lembro que anotei aqui algumas coisas sobre o Salmo 84, como amáveis são teus tabernáculos. Salmo 86, 11, né? Como andar na verdade. Pensei em compartilhar algo sobre o verbo ter encarnado, o verbo que se fez carne. Mas aí eu me lembrei que eu já tinha uma reflexão aqui falando sobre o Filho do Homem. Eu falei bastante de Jesus ter encarnado, usando vários textos. Eu pensei em falar sobre Jesus como Cordeiro de Deus. Eu lembrei que eu tinha uma outra reflexão sobre Cordeiro de Deus. Não lembro. Alguma coisa sobre o Cordeiro. E pensei até falar sobre sermos filhos de Deus, mas já mencionei a respeito em algumas reflexões. Tudo isso para fugir daquilo que eu percebia que o Senhor estava me direcionando, que era tratar novamente desse salmo. E nós vemos aqui nesse salmo, muitos entendem que o contexto desse salmo ele trata do retorno do cativeiro babilônico, em algo que harmoniza com o Salmo 137. Muitos entendem que harmoniza com a saudade da pátria. Junto aos dias da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E nós podemos vê-lo repartido em 3 partes. Na primeira, o que Deus já fez,
falando de uma restauração inicial. A segunda, falando de uma nova restauração que o povo precisava. E terceiro, a confiança no cuidado, nas promessas de Deus. Talvez você esteja num momento de vida em que você nunca encontrou, talvez, um caminho de arrependimento no Senhor, um caminho de perdão, um caminho de trilhar, de caminhar com Deus, de caminhar com Cristo. Talvez você esteja trilhando um caminho, já esteve trilhando nesse caminho, mas alguma situação, alguma prática, alguma queda sua o fez sair da trajetória desse caminho. Talvez você esteja caminhando, mas não se dê conta de que mesmo caminhando, você, na verdade, que você não está no caminho. Porque todos nós pecamos e estamos em rota de colisão com a ira de Deus. E eu vejo dentro desse salmo aqui alguns pontos que eles se harmonizam com a caminhada cristã. Para mim ficou muito claro, e eu meditando novamente eu vejo isso aqui. Ali houve perdão, os pecados foram cancelados, a ira de Deus foi desviada, e agora havia um clamor por uma nova restauração e confiança na promessa de Deus. Eu não sei em que momento da tua vida de fé você está. Eu não sei se você está longe do Senhor. Não sei se você nunca se rendeu a Ele. Mas eu não sei se você está enganado, achando que você está caminhando com Cristo quando na verdade não esteja. Mas uma coisa eu posso te dizer, que o Senhor tem um caminho de restauração para a sua vida. Que o Senhor tem um caminho de perdão para a sua vida. Que o Senhor tem um caminho de te conduzir a você viver para a glória dEle. E esse salmo eu vejo maravilhoso, porque eu encontro os versículos apontando para essa caminhada, para essa trajetória de fé em Cristo. Primeiro, e por que eu estou falando de restauração? Porque quando o versículo 1 ele diz: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar. A tradução aqui está como fizeste voltar. Em algumas é traduzido como restauraste. Restauraste. Eles estavam cativos, mas retornaram, foram restaurados de volta à sua terra. Versículo 2, quando o texto diz: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Nós podemos enxergar aqui um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão bondoso, que está disposto a perdoar o meu e o seu pecado. O salmista aqui está declarando de que Deus havia perdoado a iniquidade do povo, cobriu todos os seus pecados. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que você fez, mas o que eu sei que em Jesus Cristo, mediante teu arrependimento e confissão, há perdão para a sua vida. 1 João capítulo 1, versos 5 a 10. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Há perdão no nome de Jesus. Há perdão no nome de Jesus. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependa-se. Tem perdão para você. O salmista declara aqui: perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Ele estava se valendo daquilo que Deus havia feito na vida deles, do povo, de que eles foram perdoados. Deus, ele é misericordioso, Deus é perdoador. Renda o seu coração ao Senhor em arrependimento. Segundo, dos versos 3 a 5, eu vejo o desviar da ira de Deus. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste-te do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e fazes cessar a tua ira sobre nós. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Querido, presta atenção. Deus quer desviar a ira dele de nós. O problema é que nós desprezamos isso. Romanos 1, 16 a 19. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Mediante a sua fé no Evangelho de Cristo, Deus desvia você da sua ira. Terceiro, eu vejo aqui nesses versos, é que quando nós nos arrependemos, confessamos, Deus nos perdoa, nos desvia da sua ira, Ele nos vivifica. João 5, 20 a 21 e 21. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Versículos 6 e 7 dizem: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Salmo 119, ele tem pelo menos uns 8 versículos que eu contei, em que fala de sermos vivificados na palavra, vivificados na palavra, segunda palavra, segunda palavra, segunda palavra. E essa vivificação, esse alimento, isso que nos sustenta, está no cardápio da santa e poderosa palavra de Deus. E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos vivificou em Cristo Jesus, mediante a sua palavra. Quarto, eu vejo aqui no versículo 8, é de uma importante decisão em ouvir toda a palavra. Porque se ele primeiro pede para ser vivificado, para que o povo se alegre, ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Escutarei o que Deus, o Senhor, falar.
O problema é que nós vivemos um tempo em que nós queremos escolher aquilo que vamos ouvir. Por causa da coceirinha no ouvido, nós queremos escolher. Isso eu quero ouvir e isso eu não quero. Quando a palavra é mais firme, quando a palavra é mais dura, nós dizemos que não, eu não quero ouvir. Não, isso não é para mim. João 6, 60 a 69 diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Quinto, dos versos 9 a 11, eu vejo aqui a missão do Filho, e isso é extraordinário. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará dos céus. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque em João 1, nós vemos algo extraordinário no versículo 14. Aqui nos versos 9 a 11, vemos a verdade brotando da terra com o nascimento e com a obra redentora de Cristo. E a justiça do Pai olha do céu e é satisfeita. A verdade brota da terra, a justiça olha do céu. A verdade brota na terra. Em Cristo. E o Pai do céu olha. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A graça e a verdade se encontraram. A graça e a verdade se encontraram no Verbo que se fez carne, na verdade que brotou da terra. E quando naquela cruz, Jesus, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, morrendo sem pecado, morreu por causa dos nossos pecados, no nosso lugar, para que por meio dessa verdade, dessa obra redentora, na cruz, a justiça e a paz pudessem se beijar. A graça e a verdade se encontrarem. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías 32,17, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Romanos 14,17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Sexto, no versículo 12, na parte A, também o Senhor dará o que é bom. Tiago 1,17 nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Salmo 84:11. Porque o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Quando o texto nos diz aqui que também o Senhor dará o que é bom. Sétimo, parte B. E a nossa terra dará o seu fruto. E a nossa terra do nosso coração vai dar fruto. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. João 15:1-5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tiago 2:17-18. Assim também, se não tiver as obras, é morta em si a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mas eu vejo também, no versículo 13, o discipulado cristão. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. A justiça diante do Senhor e nos colocará no caminho das pisadas do Senhor. 1 Pedro 2:20-25. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus, porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Deixando, seguindo as pisadas que o Senhor nos deixou. Porque a justiça vai à frente dele e nos porá no caminho das suas pisadas. Queremos viver essas verdades. Queremos que isso seja verdade sobre nós. Esse caminho, ele passa por fé, arrependimento de pecados, conversão genuína, súplica por perdão, purificação pelo sangue de Cristo, vida na palavra de Deus e seguir os passos de Jesus. Que essas verdades estejam seladas no teu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.